Olá, iniciando mais um episódio do Madcast. Hoje nós vamos dar continuidade a um episódio que você vai voltar aí e rever, ou quem não assistiu, volta, porque a gente está falando sobre assembleia de condomínio, sobre gestão condominial, e hoje vamos falar sobre procurações. E quem está aqui conosco hoje novamente, Ana Cristine Souza e João Pedro Cita. Bem-vindos, obrigada novamente por aceitar o nosso convite e compartilhar o conhecimento de vocês e a experiência. A gente só tem que agradecer, né? Todas as vezes que nos chamar, como eu já falei. Estaremos aqui, com certeza. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Eles já gravaram dois episódios do Madcast. Esse anterior que eu me referi, que sobre gestão, vocês dão uma voltada que ele está bem recente aí. Agora o outro está um pouquinho mais para trás também. Sim. A gente falando da área condominial, trocando experiências. Então vale muito a pena assistir, porque a experiência deles é muito valiosa para nós e para você que está começando na área condominial ou deseja aprofundar um pouco mais, saber quais são os procedimentos. Fique atento aí e volte esses episódios de podcast. Então, já entrando onde a gente realmente parou, o que acontece muito que a gente vê nesses condomínios? A gente estava falando sobre gestão. E que muitas vezes a gente vê, às vezes, um síndico que permanece ali na gestão por décadas, acontece. Sim. E às vezes se perpetua essa gestão justamente porque esse síndico tem um apoio de alguns condôminos que às vezes não comparecem às assembleias, mas tem procurações outorgadas, na qual sempre quando tem eleição, acontece de ele ser reeleito e aí vai perpetuando, né? A gente vê que tem algumas convenções que prevê uma limitação do uso de procurações, mas eu entendo que esse nem é tanto o caminho, né? A gente sabe que tem essa questão que você pode regulamentar, mas eu acho que é mais assim a presença, porque acaba que fica uma força, né? Sim. Tem um colega nosso que fala muito a força dos ausentes, vai ter artigo aí, e é justamente isso. O condomínio é uma coletividade onde todos devem participar. E às vezes, para facilitar, a pessoa, eu vou tocar procuração para fulano, e aí não sabe o que está acontecendo, que contas estão sendo aprovadas. Terceiriza para o outro. Né? Exatamente. Aí depois, quando acontece algum problema, nossa, por que ninguém tomou o pé da situação? Sim. Porque também ninguém se interessou. Então, assim, eu acho que mais importante do que limitar é todo mundo conscientizar de que tem que participar, ou pelo menos ter um olhar mais ali, né, de perto, próximo, né, da gestão. Se não vai, pelo menos, na assembleia, mas dá uma lida na ata depois, porque o pessoal nem isso faz. Com certeza. Porque aí, às vezes, lendo a ata, por mais que você não tenha participado, peraí, algo me chamou a atenção. Na próxima eu vou. Sim. Não é? Né? Porque aí não vai poder discutir o que foi deliberado, mas pelo menos vai ficar aquele alerta, que é o nosso papo anterior, do episódio anterior, justamente isso, da importância desse acompanhamento dos condôminos, porque às vezes concentra tudo e deixa na mão do conselho, acreditando, né, que o síndico e o conselho sempre vão estar, né, à frente de tudo, e a gente sabe, a experiência sabe que muitas vezes, se ninguém tomar pé da situação, as coisas podem não ir tão bem. Exatamente. E muitas vezes quando você não acompanha, fica difícil até para você entender quando acontece alguma coisa mais grave, até para você tomar uma atitude, às vezes muitas vezes a gente vê casos que assim, demoram anos para as pessoas começarem a entender o que está acontecendo, porque ninguém participa das assembleias. Então, quando vai entender a situação, às vezes já está, né, com um caso mais gritante, assim. Então, isso poderia ser minimizado se todo mundo participasse das assembleias, né? Ou até para tentar anular alguma coisa também. Quando você passa muito tempo, não tem como. Exatamente. Então, por isso a importância, né? Não conseguiu ir, mas dá uma lida pelo menos na ata, né? Que dali já vai mostrar algum indício do que foi deliberado e tal. Mas adentrando mais assim, né? Para falar sobre procuração e sobre essa questão desse acúmulo de procurações na mão de determinadas pessoas, quais são as situações que vocês entendem que pode ser considerado um abuso ou uma fraude, que vocês poderiam citar, ou que já vivenciaram também? Quais recursos vocês utilizam, né? Justamente para orientar o condomínio que vocês assessoram, ou os síndicos, enfim. Você começar? Pode começar, João. Bom, eu entendo que sim, todas as situações em que o gestor, o síndico, o conselho, né, mas mais o síndico à frente do condomínio,
quando ele se utiliza daquelas procurações para fazer questões que estão claramente indicando um conflito de interesses, por exemplo, quando você tem a aprovação de contas. Então, assim, o síndico é mal interessado em aprovar aquelas contas. Então, assim, aí ele, munido de várias procurações, ele mesmo, já passamos várias situações assim, ele mesmo aprova as contas e em situações que às vezes a gente verifica que tem falhas, né, de documentação, às vezes até falhas de informação mesmo, e ele consegue, pelas procurações, aprovar aquelas contas ali. E assim, mesmo que várias pessoas vão à Assembleia e votem, né, contrário, porque já identificaram que tem questões falhas aí naquela prestação de contas, mas ainda assim, pelas procurações, a pessoa consegue ainda aprovar as contas. Então, observa para você um prejuízo que o condomínio está tendo, por exemplo. Porque assim, se você não aprova umas contas que você claramente está identificando que tem questões irregulares ali, você está trazendo, além de um abuso de poder, você está também trazendo um prejuízo para o condomínio. Então, assim, a gente tem casos em que muitas vezes os síndicos aprovam obras que é do interesse particular, né? Eu quero fazer uma revitalização muito específica no condomínio. Aí eu tenho umas X procurações e eu vou lá, aprovo uma obra que às vezes nem é necessária para o condomínio, ou às vezes não era urgente, né? Às vezes tinha outras obras, outras benfeitorias que eram mais importantes ou mais necessárias. Então, a grande questão que você consegue verificar é quando o síndico ele utiliza as procurações para, muitas vezes, atingir objetivos que ele mesmo tem interesse, ou ele mesmo, de alguma forma, pode se beneficiar, ou ele não está pensando na coletividade, ou às vezes, né, por algum outro motivo, ele está imbuído num tipo de situação que não tem justificativa, sabe? Então, o que eu consigo verificar nesse ponto de abuso de poder é exatamente quando o síndico utiliza do cargo para poder executar certas coisas que não tem, às vezes, muitas vezes, uma aceitação ampla no condomínio, né? Porque às vezes a pessoa otorga a procuração e não acompanha. Então, assim, ela nem sabe. Às vezes, se ela estivesse na Assembleia presencialmente, ela poderia até, não, mas eu não concordo com isso aqui, eu vou votar de uma forma diferente. Mas como ela terceirizou a procuração para o síndico e é ele que está ali levando a pauta, então muitas vezes é aprovado, entendeu? Então, isso é até ruim do ponto de vista democrático, né? No condomínio, porque você vê que, assim, fica muito a opinião de poucas pessoas sendo prevalecida da coletividade. Em comparação com a coletividade daqueles condôminos, né? O síndico, ele munido de muitas procurações, acaba que ele vai sobrepor a vontade dele na vontade daqueles que estão presentes, né? A gente já sentiu isso na pele, situações assim que para nós é no mínimo esdrúxula, porque o síndico munido de várias procurações, uma assembleia não só de prestação de contas, mas de eleição de síndico, ele munido com aquelas procurações, ele aprovou as contas. Ele com aquelas procurações e poucas pessoas que estavam ali, que também completamente cega naquela administração, aprovaram as contas desse síndico, que nem as contas foram apresentadas, as contas não foram apresentadas e foram aprovadas. Olha a aberração, porque esse síndico estava munido de muitas procurações. Então, ele com essas muitas procurações e pouquíssimas pessoas que apoiavam, sobrepôs a vontade daquela maioria, né, que no caso são os nossos clientes, né, que a gente, nesse caso desse condomínio, a gente advoga para os condôminos, conseguiu sobrepor com essas procurações. Então, assim, não só a prestação de contas, mas a eleição dele mesmo. Isso foi, assim, um absurdo, né? E aquelas pessoas que estão outorgando poderes para esse síndico através de procuração não estão sabendo o que está acontecendo, porque são pessoas que moram fora do condomínio, não estão lá dentro, não estão vivenciando o que vem acontecendo. A realidade mesmo, né? A realidade. E isso é um problema muito sério, porque a convenção desse condomínio mesmo não tem um critério, porque quando a convenção ela traz algum regramento em relação a essas procurações, querendo ou não, ajuda muito, porque a lei fala que você pode outorgar poderes, mas se a convenção limitar, né, igual a gente já teve casos, a gente lê em convenção que nem o síndico, nem o subsíndico, os conselheiros não podem, inclusive os parentes não podem receber procuração, né? E já vimos também procuração que essas pessoas não podem receber e os condôminos ficam limitados também no número de procurações que cada condômino pode receber, justamente para ser um processo democrático, para não haver, como o João falou,
a vontade de Uma minoria. sobrepondo a vontade da maioria, né? Porque vamos entender que é o seguinte, não é plausível, não é explicável, né, um síndico munido de tantas procurações sempre. Não é plausível, não é cabível. Principalmente naqueles casos que os síndicos eles estão no cargo assim, Ah, 10, 15 anos, não 20 faz anos, sentido. sabe? É muito tempo. Então, assim, se é uma gestão democrática, o próprio síndico, ele pode até representar um ou outro, mas ele mesmo, por uma questão moral, ele tem que Estimula as pessoas a recusar. participarem. Ele tem que recusar, exatamente, provocar as pessoas a participarem, né? Então fica assim, e quando não há uma limitação, é um problema seríssimo, dificílimo de você conseguir resolver. Anular alguma coisa, apontar alguma dificílimo, novidade. Porque, na realidade, assim, eu entendo que as pessoas têm o direito de outorgar a procuração para quem elas confiam. Sim. Isso é livre. Sim. O que eu acho que é muito pesado é, às vezes, o próprio síndico, mas eles burlam isso muito facilmente. Sim. Coloca entre alguém que é de confiança e essa pessoa recebe. Ou distribui. Às vezes, um número determinado na pessoa, no grupinho deles ali. Então, assim, 10 ficam com essa, 10 ficam com essa, 10 ficam com essa, mas eles vão votar em conjunto, são 30 votos na mesma direção. Mas fica mais difícil, né, Ana Mas Paula? Eles fazem muito isso. Fazem, mas fica mais difícil. Porque o próprio síndico fica muito descarado. Ele mesmo. Ele votar, ele aprovar. Fica. Aquela coisa assim. É ilegal? Não é. Mas é imoral. Completamente imoral. Nesse caso mesmo. Porque como que você vai aprovar? Mencionou mesmo, pra suas gente é muito contas? emblemático, assim, que as contas não foram apresentadas. Tipo assim, eu já vi, porque é ele próprio, né? Uma sacola com os documentos, não deixou ninguém também mexer na sacola. Ninguém toca, né? Os documentos, os balancetes, aprovou e assim, e pronto. Não apresentou nada, sabe? Nem uma planilha, nada. Já tá errado porque ele tinha que disponibilizar antes, né? Exatamente. Não, e daí você E esse síndico, ele perpetua no cargo. Tirou? Vocês conseguiram tirar? Não, ele perpetua até hoje. A gente já está brigando para ver se a gente consegue alcançar aí o que esses condôminos, né, almejam, que é tirar esse síndico e mudar a gestão. Porque eles querem uma gestão transparente, eles querem é direito deles. Né, e essa sindicatura desse condomínio, ela é muito restrita ao síndico e aquele grupinho, né, aquelas pessoas que ficam ali muito pequenininhas, assim, que a coisa é bem pequenininha, é um grupinho bem fechadinho mesmo, que ficam ali, né? Então, assim, a maioria dos condôminos que estão lá, que estão morando no condomínio, que participam da reunião, quer sobrepor a vontade deles em cima desse síndico, né? E com razão, porque eles têm interesse, né? De mudar a gestão, de fazer uma gestão mais clara, mais transparente, mais participativa, né? Só que essa pessoa, com essas procurações, vem perpetuando no cargo. E assim, é um problema grave. Nós até já conversamos com os nossos clientes a respeito disso. O problema ficou crônico justamente porque as pessoas não participavam. A ausência. É essa ausência que causou esse prejuízo. E aí é um câncer que alastrou, e para você agora fazer um tratamento oncológico ali, requer Eles já tentaram aí, né? É um trabalho de formiguinha, que tem que ir em cada para justamente ele perder essas procurações. Mas, e com um agravante, às vezes, né, os condôminos ficam aborrecidos, ficam chateados, frustrados, porque acredita que, assim, está com advogado, vai para a justiça, demanda, né, processos contra aquele síndico e acha que aquilo vai trazer resultado imediato, e não é. Não traz. Literalmente um processo. Não traz mesmo. Não é um resultado imediato que, né, que a gente vai conseguir logo em seguida aí, né, nos contratou rapidinho, a gente já traz a solução. Não é porque o problema ficou crônico, mas o problema foi exatamente a omissão daquelas pessoas que não participaram, que não acompanharam, que entregou tudo na mão desse síndico, delegou 100%. Permanece, né, sem querer saber o que está acontecendo. Igual você falou, não,
Eu não fui, eu otorguei poderes para alguém, mas depois eu quero ver a ata, Claro. quero ver o que foi deliberado. Sim. Inclusive, assim, para saber que quem estava com a minha procuração, O que ela votou? porque ela tem uma responsabilidade, Óbvio. né, em relação ao voto que eu otorguei para ela me representar. Então, essas pessoas, elas não entendem. No dia do síndico, né, lá no dia do síndico que teve aí do Jornal do Síndico, a gente trocando ideia com algumas pessoas lá, foi interessante ouvir o seguinte: agora que as pessoas estão entendendo que essa gestão condominial ela tem que ser participativa. Ela tem que ser participativa. As pessoas precisam, os condôminos, os moradores precisam acompanhar. Sim. Né? Porque é importante, principalmente com a quantidade de fraude que a gente vem tendo notícia. Exatamente. Né? Então, é necessário levar o condomínio com mais seriedade, acompanhar mais de perto, né? Procurar saber, não é só simplesmente pagar a taxa condominial e deixar para lá, porque nós já tivemos casos no escritório do condomínio praticamente insolvente, sendo que praticamente todo mundo estava pagando certinho. Tinha inadimplência? Tinha. Mas a maior parte do condomínio estava pagando taxa condominial. Normalmente é um condomínio quebrado. Entendeu? E porque não acompanhava. Aí um dia a pessoa acordou. Ou porque às vezes não é má fé do síndico, não. É porque ele não tem habilidade para lidar com essa Não se situação. cerca de profissionais que vão dar aquele amparo. E aí ele fica ali, né? Sim, tentando pedindo. resolver sem ter nenhuma assessoria e o Sim. negócio só vai aumentando, o problema só vai agravando. Exatamente. Mas então, já que a gente está falando assim, né, sobre procurações, vocês entendem que então é legal essa limitação constar na procuração, ou na procuração, digo, na convenção? Sim, E com qual certeza. seria esse número ideal? Vocês têm um número ideal, uma sugestão? Olha, primeiro, né, no meu ponto de vista jurídico, eu entendo que o corpo diretivo do condomínio não pode receber procuração em hipótese alguma. Então, a convenção ela tem que prever isso daí. Síndico, subsíndico e conselheiros não pode receber procuração, né? E limitar o número de procurações em relação a cada condômino. Então, depende do tamanho do condomínio. Sim, da quantidade de pessoas. Aí vai definir se aquele condomínio tem muitas unidades ou poucas unidades. Né? Quando é um condomínio pequeno, aí que cada um tem que se representar. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, o condomínio tem 12 apartamentos só. Pequeno, né? Mas nós temos lá no escritório condomínios que a gente dá assessoria que tem 274 unidades. Então, nesse caso, os condôminos, né, de repente, limitar 2, 3, mas tem que ser assim, muito limitado mesmo, porque, inclusive, para estimular as pessoas a participarem. As pessoas né? participando. É uma maneira também de você estimular. Ou eles não irem aí com o mínimo ali, vai sempre aprovar. Mas aí... Que é pior. É pior. E isso acontece também, a gente sabe que acontece. Acontece, né? mas... Por isso a importância de todo mundo participar, porque não é só a procuração. Sim. Tem que ser um A trabalho questão conjunto, de né? que tem, que não estimular é só. as pessoas Porque a às vezes participarem. a pessoa não vai, não outorga, e aí quem comparece, quantas vezes a gente já não pega ata? Condomínio, pinguinho de gente aprovou. Às vezes em condomínio com várias unidades. 10, 5, 6, 7 pessoas. Há um tempo atrás teve até um síndico. E aprova. É interessante você falar isso, porque há uns anos atrás, um síndico, ele tinha entrado em contato comigo, tirou umas dúvidas lá, esclareci, né, o que ele precisava, e passado uns dias ele me liga: doutora Ana, na Assembleia para a eleição do síndico, só eu compareci. Aí ele me perguntou assim, e ele é proprietário, né? Falei, eu fui e votei em mim mesmo. Pode? Eu falei, claro que pode. Você era a maioria. Literalmente. Mas foi assim, muito engraçado. E ele queria ser síndico? Assim, porque era um condomínio pequeno, tá. né? Ele já estava lá há um tempo. Entendi. Ele até reclamou comigo que o pessoal não participava, como de fato não participava, porque, né, ele foi o único que compareceu na Assembleia, principalmente para a eleição de síndico, porque essa Assembleia foi prestação de contas
E eleição de síndico. Aí que o povo não vai mesmo, porque é condomínio pequeno. Eu não quero pegar esse cargo, eu não quero pegar esse problema, essa bomba, né? E também não quero votar, não quero nem É, saber. eu não quero ir lá porque pagar a corre o taxa, risco então. de me eleger ou me forçar. E tem condomínios pequenos que o pessoal faz sistema de rodízio, né? Exatamente. Aí achei assim muito engraçado. Eu falei, meu voto vale? Eu falei, claro, você é proprietário, você pode votar também. É porque você é síndico que você não pode votar, né? Então, assim, a questão da procuração, quando o síndico, né, quando aquele corpo diretivo, ele é pessoas do bem que querem realmente, né, trabalhar em prol do condomínio, excelente, que a gente sabe que é a maioria, né? Mas, infelizmente, existe uma minoria aí que faz o uso indevido dessas procurações e a gente vê aí, né, perpetuando o cargo aí, causando prejuízo. E nesse caso, quando o síndico já instalou, né, a questão dele ter um acúmulo lá excessivo de procurações, como evitar que ele utilize essas procurações? Vocês têm alguma estratégia? Tem hora que a gente não encontra nenhuma nulidade nas procurações. E às vezes são procurações antigas, muitas vezes assim, para representar em todas as assembleias, né? O que a gente tem feito em alguns condomínios que a gente atua, principalmente no centro de Belo Horizonte, os condomínios são condomínios antigos e moradores idosos, acaba outorgando poderes para outras pessoas. Num condomínio especificamente, onde inclusive esse síndico recebe várias procurações, porque tem muitos idosos lá, mas esse síndico é uma pessoa idônea, muito bacana, inclusive nós trabalhamos para ele, o corpo diretivo, né, por inteiro, são muito bons. Mesmo ele recebendo as procurações, ele tem a matrícula de todos os apartamentos. Ele tem a matrícula de todos os apartamentos, então ele faz questão, na hora da assembleia, aí tem uma mesa diretora, né, daquela assembleia, que fiscaliza os documentos, então pega aquelas procurações e verifica naquelas matrículas se realmente aquela pessoa que outorgou poderes, ela tem poder para isso, né? E a validade da procuração. Porque assim, a gente vê cópia de procuração, xerox, né? Mandou digital, imprimiu. Exatamente. E aí, nesse caso, por exemplo, se aquele condomínio, aquele síndico está atuando, né, de forma transparente, ele vai tomar esses cuidados, né? Então, quando a gente vai nessas assembleias que a gente, então, ou dá assessoria para o síndico ou dá assessoria para os condôminos, a gente sempre faz esse acompanhamento. A gente verifica essas procurações. Inclusive, nesse condomínio que esse síndico aprovou a conta dele e elegeu ele mesmo, tinha lá procurações que nos causou dúvida. Nos causou dúvida, mas nós não tínhamos como... Naquele momento verificar se quem outorgou tinha legitimidade. Exatamente. Embora, sim, uma ou outra a gente conseguiu, né, excluir, porque tinha já caducado aquela procuração e tal, mas a maior parte ainda estava, hipoteticamente falando, válidas. Né? Então, assim, a verificação dessas procurações no ato da Assembleia é fundamental. É fundamental, mas dependendo da circunstância, é muito difícil de você questionar. É muito difícil você questionar, porque você não tem um documento que dá lastro. Ou seja, você não tem um relatório de matrículas para você verificar se aquela pessoa, né, realmente é proprietária. Então, nesse condomínio mesmo... Condomínios volumosos é difícil. Porque condomínio menor todo mundo se conhece. Acaba que com o tempo eles vão se conhecendo, mas os mais volumosos não tem como saber. Não tem como. Eu entendo que o Código Civil ele tem que trazer uma norma mais rigorosa aí. Eu não sei nem dizer como, mas precisaria de criar alguma coisa mais substancial para travar um pouco mais esse tipo de comportamento, entendeu? Porque quando acontece isso, igual aconteceu nesse condomínio, não foi uma única vez, porque depois dessa primeira vez, as outras assembleias que nós participamos com esses condôminos, porque os condôminos que são os nossos clientes, a gente tem sido muito rigoroso a ponto de chegar a discutir com o síndico. Aconteceu um enfrentamento nosso com ele,
por causa dessas procurações, entendeu? E a gente tem que ser muito incisivos para haver, inclusive, a exclusão daquilo que nos causou dúvida, né? E a pessoa ainda insistindo mesmo assim, mas naquele enfrentamento, só que os condôminos, eles delegam muito para o advogado, né? A insurgência vem do advogado. Então, nessa hora, todos os condôminos deveriam vir para o enfrentamento. A questão é essa, porque se a gente pensar que quem otorgou a procuração simplesmente fala, eu vou permanecer otorgando. Ou se ele vai, eu vou aprovar. Sim. Então não é eficaz. O importante é as pessoas terem essa consciência. Inclusive do morado ter otorgado, a procuração não ser válida, mas ele aí vai lá, eu vou e vota a favor. Então tem muito isso das pessoas. O que é mais importante, que eu penso assim, às vezes não é nem mudar ou ter uma limitação legal, é as pessoas participarem. Porque isso não adianta. Completamente. Isso aí esse seria o ponto ideal. Essa conscientização. Porque a limitação eu não acho que vai solucionar. Sinceramente, eu não acho que soluciona. Porque não soluciona, mas vai causar um... Dificulta. Isso. Ela dificulta. Porque Exatamente. quando a pessoa realmente não está nem aí, que geralmente às vezes é essa questão, ele vai lá ou outorga para outra pessoa. Sim. Quando a pessoa não realmente quer fazer, ou não vai, não vota. Então, assim, o que a gente precisa realmente, eu acho que trabalhar mais é para que as pessoas entendam que a participação é importante. Para cada vez menos... Ou que sejam outorgadas procurações conscientes de pessoas na qual você confia. Eu estou passando aqui, eu quero que você vote nesse assunto. Tem muitos assuntos que às vezes a pessoa não quer que esse aqui você nem vote. Não estou sabendo de nada no condomínio sobre isso. Então, eu quero saber exatamente para esse. Nesse condomínio, se a pessoa não puder ir. Sim. Aí sim é uma procuração eficaz. Mas no caso, assim, não estou nem aí, faz o que você quiser, deixa o negócio para lá e não interessa o que está acontecendo. Aí não muda essa situação. Uma questão, desculpa interromper, uma questão que a gente tem verificado que acaba surtindo um efeito nessa questão da participação é o tipo da assembleia também, né? Fazer ela na modalidade virtual, muitas vezes as pessoas participam mais. Sim. É mais fácil da pessoa comparecer. Então, muitas vezes costuma oxigenar mais aquelas gestões ali quando você faz de forma virtual. É óbvio que tem condomínios que não tem uma possibilidade, né? Igual condomínios que tem muitas pessoas idosas, que a gente não tem muita facilidade com tecnologia. Mas, inclusive, tem condomínios que a gente dá assessoria, tipo, que tem uma população mais idosa, que o pessoal, assim, muitas vezes é um evento, a pessoa vai, eles gostam. Dia de assembleia, dia de um evento, encontra todo mundo. Tem essa questão também. Não, e fora assim, né, teve uma vez que nesse condomínio que o João tá falando, né, que vai esses idosos e tal, que para eles é um evento mesmo, né, aí aconteceu alguma coisa lá, eles me perguntaram alguma coisa e tal, eu respondi, aí teve um condomínio lá que me retrucou, eu fui, né, respondi a pessoa, assim, esclarecendo, né, não entrando em confronto, obviamente, porque a gente não vai para brigar, né. Nossa, mas eu falei, gente, eu não acredito, eu fui aplaudida por esse pessoal. Mas assim, é muito interessante essa participação dessas pessoas, né? Que embora idosas, elas fazem questão disso. Isso é muito bacana, né? E não vão só sentar e ficar vendo o tempo passar. Vão e escutam. Verdade. Escutam, prestam atenção, perguntam. Muito interessante isso. Eles realmente desejam participar, perguntam alguma coisa. Nesse condomínio, no caso, não pode ter a reunião virtual. Porque aí dificultaria o comparecimento deles, ou eles dependeriam de alguém para auxiliá-los. Tanto é que o síndico lá não opta por essa modalidade. Opta de jeito, mesmo na época da pandemia. Ele preferiria. Quando houve a oportunidade de fazer a assembleia presencial, aí nós, instruímos, tomaram todos os cuidados, álcool gel, distanciamento, distância bastante, né? Das pessoas, tudo muito arejado, as janelas abertas, que ela é muito grande e tal, e o pessoal lá participando, entendeu? Mesmo na pandemia, de máscara, tudo bonitinho. Então, assim, muito bacana. É importante essa participação, até porque é o meio onde todos convivem. Sim. Então, quando todos descem ali para decidir alguma coisa, ou que mesmo entra ali no seu dispositivo para decidir, debater,
eles estão ali, de certa forma, se entrosando, pensando, refletindo, tomando decisões em conjunto. Então, vai prevalecer a vontade da maioria. Coisa que eu acho Ainda que a gente discorde, né? Um condomínio que eu gostaria... agora eu não quero mexer com essa obra, eu quero essa. Eu acho que isso é mais importante. Vão mandar portaria embora. São coisas que para um, às vezes, é muito necessário, é fundamental, para outros, não. Vamos pela economia, a prioridade é isso, a gente tem que fazer isso. É isso. O que eu acho interessante também para esses condomínios é a questão das comissões, de se criar comissões. Que eles vão criando para engajar determinada as pessoas. Então, obra. Criar uma comissão para poder fazer uma obra tal. Isso ajuda comissão demais. Para poder erradicação da convenção. Convenção para poder corte de gás. Então, o pessoal se engaja e o pessoal depois quer participar da Assembleia. Fica mais participativo. Se puxa, né? Não fica só na direção ali. São estratégias. E você consegue envolver grandes, também. Nos condomínios grandes é muito saudável isso. Claro, né? Até porque senão sobrecarrega muito, né? Muito, sim. Sim. Tem condomínio que, igual a gente comentou já, é uma cidade. Sim. Então, realmente não faz sentido. Né? E quais medidas podem ser adotadas pelos condôminos para evitar um abuso de procurações? Teria alguma estratégia, alguma medida? Existe algum mecanismo que permita limitar, né? Além de, vamos supor que não tenha na convenção essa limitação. E no determinado condomínio tem lá o síndico com a maioria sempre das procurações, sendo reeleito, aprovando as contas, igual no exemplo que vocês deram aí, que nem contas ele prestou e ainda assim já foram aprovadas. Teria alguma coisa que algum grupo de condôminos, ou mesmo um condômino que está vendo a situação, que comparece, vê que está tendo um abuso ali excessivo? A gente vai dar de novo o exemplo desse condomínio onde esse síndico atua de forma indevida, né, no nosso ponto de vista jurídico. Esses condôminos que a gente trabalha para eles, o que eles têm feito e com isso tem acontecido uma catequese lá bacana, né, em relação aos demais condôminos, inclusive esse síndico devagarinho está perdendo essas procurações. São as cartas abertas. Cartas abertas aos moradores. A todos os moradores do condomínio. Então, eles fazem, né, uma carta, e para eles chegarem a fazer a carta, a gente já conversou com eles, já fizemos notificação contra o síndico, já tomamos várias providências. Então, eles utilizam de todo esse mecanismo que já foi criado por nós todos, né, que é o jurídico mais os condôminos, aí eles elaboram uma carta aberta e dispara para todo mundo. Então, isso vem alertando aqueles que não comparecem, pelo menos aqueles que estão dentro do condomínio. Eles têm alertado aí em relação ao as situações. ao comportamento desse síndico. Então, isso é muito bem-vindo, é uma coisa que realmente chama a atenção das pessoas, porque na hora que eles fazem a carta aberta, pontua, não fala, porque assim, também toma cuidado de não macular a imagem, né, de não ficar ali, né, falando coisas que são indevidas. São suposições, afirmar algo que... coisas mais objetivas também, né? Um tom mais assim de informação e de trazer para as pessoas a informação, o debate da questão. Então assim, na próxima Assembleia vai ter pauta tal. Pessoal, então, né, vamos conscientizar da importância de participar dessa decisão, porque isso vai impactar em tal coisa. Explicar mesmo, mais didático mesmo. Isso, a importância disso, isso pode refletir, inclusive, no aumento da taxa, ou disso, ou porque vai tirar isso, gera insegurança, vão ficar vulnerável. São formas, né, de... Eu acredito que também ali, quando tem os moradores, né, os proprietários dentro do condomínio, você conversar com seu vizinho ali na hora que se encontra no elevador, na garagem. Esse trabalho que a gente fala de formiguinha, ele é muito eficaz, porque às vezes na rotina que a gente tem do dia a dia, é tudo tão correria que muitas vezes a pessoa não leu o edital, vai passando. Vai ter assembleia? Tipo assim, né? Não tô nem sabendo, mas o negócio tá lá. Afixado, recebeu tudo, nem leu. A gente sabe que é assim, a gente vive na maior correria. Então, às vezes, quem tá mais à frente já atentou para situações, né, que estão delicadas e que podem causar algum prejuízo, aí realmente tem que ter esse esforço, né? De mandar, porque às vezes, o que eu vejo muitas vezes?
manda alguma ou notificação ou carta e pede para o síndico entregar. O síndico não vai. Não vai entregar. Ele não tem interesse de entregar. Então, Eles assim, mandam pra todos. tem que ter cuidado de entregar. Não sei os que moram fora. Vai no cartório, hoje em dia é fácil a gente obter matrícula online só para saber ali quem é o proprietário. Pode ser que o endereço esteja desatualizado. Mas o próprio síndico também tem esse endereço. Porque ele está convocando. Sim, exatamente. Lá nesse condomínio, o pessoal, eles mesmos entregam as cartas. Eles entregam para os demais. É o momento de você conversar quando entrega. Às vezes não é só colocar no scan. E o que eles fazem? Vamos supor, sou sua vizinha, então, não, eu sou a vizinha da Ana Paula, então deixa eu bater na porta dela, bater um papo com ela. Ou ter mais intimidade com alguma pessoa. Aí vai dois, né? Você já conversa. Ai, não sabia. São estratégias que vão ajudar a e é o que justamente trazer a maioria do condômino, né, para ali votar ou que seja ficar atento e ter uma força maior, né? E aí desarticulando esse tipo de comportamento. Mas que é um trabalho... Uma força-tarefa, né? É um trabalho que requer paciência e tempo, não resta dúvida, porque é um problema crônico que não se resolve fácil em hipótese alguma. Não existe nada milagroso, nem na lei. Não, foi o que eu falei, independente de se a pessoa ainda assim realmente está ali, não estou nem aí para essa situação, não quero saber, não quero me interessar, não vou me envolver com isso, ele vai votar favorável ainda, porque está fechado, porque conhece às vezes o síndico há muitos anos, confia. Isso acontece. Essa cegueira, a gente enxerga isso lá. Que não é nem tipo assim, não vou mudar. Então, se ele vai defender. Não é só a questão. Ele tá completamente cego acostumado já com aquele padrão. Eu confio piamente em fulano de tal. Então, ele tem, aí vai para apoiar e fica difícil. Então, por isso, a importância dessa conscientização, justamente apontando, né, as questões tão delicadas, igual não apresentou as contas. Não tem como serem aprovadas. Você já pediu as contas? Né? Que é uma forma de indagando a pessoa, peraí, mas tem alguma coisa errada. Porque tem alguns que a gente inevitavelmente não vai conseguir convencer. Não é? A gente sabe disso, mas acredito que na grande maioria, quem tem bom senso vai, não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem um caso de um condomínio que foi na assembleia e aí não tinha o hábito de frequentar a assembleia e era uma deliberação importante. E aí, dadas as coisas que foram faladas e articuladas, uma pessoa que tendia a votar junto com o síndico se absteve de votar. Porque viu que assim, tem algo errado aqui. Tem alguma coisa ali que deixou em alerta, entendeu? Inclusive, ele falou lá na Assembleia, falou, eu não sabia que acontecia isso. Ele chegou a fazer um comentário assim, entendeu? Poxa, eu não sabia que acontecia isso aqui e tal. Tanto é que na hora da votação ele se absteve. Ele não votou nem a favor desse grupo, nem a favor do síndico. Mas também até então ele foi favorável. Ele era favorável. Porque se tinha procuração. Porque muitas vezes outorga, quando outorgou, quando sempre outorga, às vezes é o próprio síndico que pede. Não quero ir não. Né? Naquela coisa assim, é para resolver? Não, tá tudo bem, o condomínio tá tudo funcionando, não tem nada, né? E é realmente aquela coisa assim, para facilitar, tudo bem, eu tô gostando da gestão dele, mas também não tô interessando não, mas tá bom. Assim, eu tô vendo que o condomínio tá organizado, minimamente organizado, não tem nada, né? Estranho, eu vou deixar. Então, é como se fosse isso. E às vezes, e eu acho também, né, essa mudança é saudável também. Ficar, às vezes, muitos anos, é óbvio que tem excelentes síndicos, sabe? 15, 20 anos são ótimos, excelentes. Sim, nós conhecemos, inclusive. Mas essa questão já é um indício, até porque eu acho que muda. A mudança sempre é bem-vinda. O olhar de cuidar da propriedade é diferente. Colocar o caso de 20 anos, 25 anos, 30 anos, é um tempo muito grande, entendeu? As pessoas mudam como é que a sociedade se comporta com certas relações, a relação a certas coisas. Então, assim, você manter uma mesma pessoa, às vezes com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, muitas vezes não é tão saudável. Tem casos que a gente vê que, assim, que é excelente. E, inclusive, que esses mesmos síndicos, eles estimulam as pessoas a participarem, eles querem que as pessoas participem. Sim. E às vezes as pessoas nem querem também ser síndicos. Fulano faz um trabalho tão bem feito, não mexe, tá ótimo do jeito que tá. Tá funcionando bem? Ok, mas aí é diferente, não é aquela gestão que ela é aberta, ela é participativa, as pessoas é que não querem, mas tá tudo ali às claras, na hora que a pessoa pede um documento, tá aqui, é porque às vezes tem gente que tem a vocação de realmente ficar ali na gestão, gosta do que faz,
faz com excelência, acho que tem que permanecer. O que a gente está falando é quando realmente é um caso de que o condomínio está numa situação grave, tem prejuízos financeiros, tem uma má gestão. Esses é que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E aí ter esse trabalho que o condômino, porque às vezes eles esperam muito que o advogado faça isso. E a gente não consegue fazer. Porque é uma questão de relação de vizinho, de condômino para condômino. Então fica mais... a gente não pode... A nossa abordagem, ela tem uma limitação. Sim, muito. Né? Então não dá. E aí ter esse trabalho... Porque o nosso trabalho é técnico, né? Tem que ter uma energia ali de o nosso conversar. trabalho técnico deles é um trabalho mais pessoal, né? Com o vizinho, com o outro condômino, com o morador, né? Então... Mais relacional. Relacional, exatamente. Aí fica complicado para a gente enfrentar lá o síndico como se fôssemos proprietários. Não é assim que funciona. Exatamente. Né? E teria mais algum outro passo que vocês entendam que seja um meio legal para justamente, agora falando de uma forma geral, onde, já resumindo, e a gente já caminhando, né, para o final do nosso episódio, o que seria adequado para cada condômino pensar, o que eu posso fazer diante de alguma situação que gere algum alerta, né, que eu estou desconfiado de alguma coisa, qual que seria a primeira iniciativa para esse condômino? Reunir com os outros condôminos, procurar a administração para obter os documentos, procurar algum advogado especialista. O que seria a recomendação, assim, como se fosse uma trilha a ser seguida mesmo por esse condômino ou pelos condôminos? Eu vou responder antes de você. Tá bom. A primeira coisa, conforme a gente conversou, é a participação dos condôminos, né? Isso aí é fundamental. Mas considerando aí a ausência, né, das pessoas nas reuniões, e a gente vê isso aí, né, o condomínio pode ser do tamanho que for, normalmente assim, 20%, 30% das pessoas, e olha lá que comparece. Né? O que a gente tem feito muito lá no escritório, que tem sido assim, pelo menos para mim, é um ponto bem sensível e bem efetivo, é alterar a convenção de condomínio, primeiro mudando essa questão do número de procurações, porque isso aí, querendo ou não, dificulta, né? Então, primeiro a participação dos condôminos nas assembleias gerais. Procurar participar sempre, né? Não vai poder comparecer, outorga poderes para aquela pessoa que ela confia. Então, a participação dos condôminos nas reuniões. Segundo, a convenção de condomínio limitando as procurações. Por condômino. E um ponto muito sensível que para nós tem sido assim, uma coisa muito bacana que a gente tem colocado nessas ratificações de convenção de condomínio que a gente vem fazendo por aí, é auditoria externa mensal. Auditoria externa mensal por um auditor técnico nas prestações de contas daquele síndico vai causar uma resistência do condomínio em relação àquele síndico gigantesca. Então, o síndico que foi eleito num condomínio como esse, que tem na convenção de condomínio, que determina que a prestação de contas, embora exista lá o conselho consultivo, ou o conselho fiscal, ou que exerce as duas funções, mas as prestações de contas vão ser auditadas mensalmente por um auditor externo, isso aí já vai criar uma dificuldade, aí assim, o síndico vai ter que fazer muita manobra para poder fazer qualquer coisa errada. Então, assim, esse para nós é o pulo do gato. É aquela regulamentação que está dentro da convenção, que o síndico é obrigado, tanto o síndico orgânico como o síndico profissional. Ele é obrigado, inclusive na projeção orçamentária, estabelecer lá o valor, o custo da auditoria. Uma auditoria externa, porque também não pode ser qualquer auditor, tem que ser uma pessoa que conheça de condomínio. Então, um auditor capaz, competente, fazendo essa auditoria mensal para o condomínio, isso já vai dificultar demais. As contas, pelo menos, e vai lançar lá em tese, pessoas, né? ficariam em ordem. Não, não é só em tese, é concreto.
Não, É concreto. eu falei em tese porque dependendo do profissional que se escolhe, que não seja tão... Sim. Aí fica em tese. Entendeu? É por isso. Entendi, mas é como a gente falou, se é um auditor que conhece, porque realmente você tem razão, né? A gente já pegou a auditoria que o negócio não estava. Então, assim, é por isso. Porque a pessoa se denomina auditor, enfim, vai estar lá, mas muitas vezes não tem aí muita coisa passa. Isso é verdade, você tem razão. Mas se é um profissional competente que conhece da matéria, isso aí já vai causar uma segurança muito grande para os condomínios, muito grande. Então, é uma coisa que a gente vem falando muito com os síndicos que a gente dá assessoria. Hoje mesmo nós tivemos reunião com o síndico que falamos com ele, porque até então a administradora, ela faz a prestação de contas, emite boleto, faz a consolidação bancária, mas o síndico é que está fazendo o pagamento das contas. Nós falamos com ele hoje, entrega tudo para a administradora. Até porque ela, geralmente no contrato tem ali essa questão contábil, que geralmente tem esse serviço que a administradora presta, de contabilidade. Exatamente. Então, assim, aquilo ali tem que ser feito por um profissional dessa área. Isso, né? Exatamente. Às vezes o síndico nem é dessa área, então é melhor que ela faça, que ela verifique as questões das notas fiscais. Isso é importante, o síndico acompanha. Então, a gente lá no escritório, né, em todos os documentos que a gente vem alterando, né, conforme a contratação, a gente tem colocado essa auditoria externa que é mensal, e não é anual, mensal, porque aí o conselho ele continua tendo o seu papel. Mas você concorda que não só para o conselho, não só para o síndico, mas para o conselho também? Bem melhor. Traz uma segurança gigante. Então isso já... Porque muitas vezes o conselho também não tem habilidade. A maioria são leigos, né? Me falou que ia ter esse gasto mesmo. Porque tem que ter um critério, os contratos. Porque a gente vê muitas vezes assim, os prestadores de serviço às vezes podem ser pessoas que é de confiança ou familiares. E a gente vê muito isso. Sim. E aí, assim, a contratação tem que ser sempre de um profissional especializado, seja ele o auditor, seja ele a pessoa que vai cuidar ali de limpeza, a administradora, porque a gente sabe também que tem muita administradora, infelizmente, né, que deixa às vezes a desejar. Então, assim, procurem saber desses prestadores de serviço antes da contratação. Como é na nossa vida. Né? Por isso que a assessoria jurídica, nesse aspecto, ela é importante, porque até isso ela vai alertar. Né? Exatamente. O síndico, né? Então o síndico está de boa fé. As garantias, porque isso ali na prestação de serviço, o que aquele contrato te proporciona? Sim. Porque muitas vezes, e aí às vezes a pessoa, ele fez uma contratação errada, mas ele responde. Com certeza. Então, ele tem que ter essa consciência de que aí ele responde, ele tem responsabilidade sobre esses contratos. Então, para ele é muito mais seguro sempre contratar pessoas que tenham referência, que ele olhe esse contrato. O síndico, muitas vezes, não vai ter habilidade para analisar essas cláusulas. Não. Então, até onde vai essa extensão? A saber dessas da mesma forma, a administradora. Quantos contratos a gente vê, eles têm obrigação, né, de prestar essa assessoria contábil? Só se estiver ali naquele contrato falando que não engloba, mas é muito raro. A maioria tem. Tá cada vez mais né? E aí... muitas vezes fica o síndico atraindo para ele uma responsabilidade, porque no final é ele que vai ser responsável. Exatamente. Não vai ser a administradora, não vai ser a empresa. Se tiver algum problema ali, ele é que vai responder. Exatamente. Então, isso é que precisa realmente ser muito esclarecido, difundido mesmo no meio, justamente para evitar que essas questões aconteçam. Então, se a gente tem mecanismos, ferramentas, né? Auditoria, bons profissionais da área jurídica que te possa auxiliar ali, e tem muita administradora boa. Tem muito colega nosso bom. Sim. Então, assim, é concorrência? Não é o tanto de condomínio que tem. É um universo tem mercado para todo mundo. Então, assim, tá na realidade, o que a gente precisa é de mais gente tendo especialização nessa área, justamente para evitar essa questão, porque às vezes vai um advogado que é conhecido, que orienta e não tem um conhecimento tão profundo, e aí aquela coisa é como se fosse um inocente ali, é um leigo também, porque é muito E muitas vezes as específico. pessoas acabam acreditando ou levando mais em consideração a opinião daquela pessoa que é um parente do que o técnico que realmente é da área. E muitas vezes a pessoa ela vai saber
aquela parte genérica, mas quando entra na área específica, a pessoa não tem aí depois vai aprofundar, e ela não vai aprofundar, porque não é a área dela, Exatamente. não vai aprofundar, ela tá ali só ajudando naquele momento. Né? Então, por isso que realmente é importante. Aí, assim, quem quer atuar na área, né? Fica aí a dica de poder aprofundar bastante. Hoje em dia tem muito curso, Muita troca coisa. ideia, Muito porque, livro. né, a gente acaba... É óbvio que a gente aprende muito no dia a dia. No dia a na dia. experiência. O condomínio é aquele É o dia a dia. universo, né, de possibilidades. Então a gente sempre está se deparando com coisas novas. E inclusive eu acho que é uma coisa bacana da área também. Que tem Porque essa movimenta, não é uma coisa movimentação, monótona. exatamente. Atuar com condomínio não Nossa. pode falar que vai ter rotina. Não, Isso não, é é inevitável. sempre Sempre uma tem coisa alguma diferente. coisa. Ir em assembleia, raramente vai ser uma assembleia tão Exato. calma, tranquila. É. Então, realmente, tem que ter essa postura de gostar Sim. justamente dessas situações para atuar. Com certeza. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Estamos aí para o que deve né? Então, querendo, né, a ajuda, os colegas novos que, né, estiverem Desejem. fronhando aí na área condominialista, nós estamos à disposição, Sim. né? Qual o arroba do escritório mesmo, João? Souza e Cita Advogados. Eu acho que é uma área que está crescendo muito, cada Sim. vez mais. As pessoas estão, inclusive, tendo mais conhecimento e mais noção de que é necessário ter profissionais ao lado para poder estar orientando. Entendo que aqui o condomínio não é, né, eu gosto de falar, não é uma liderança de turma. O condomínio é uma coisa que, né, é sério, você tem uma série de responsabilidades. Então, assim, eu acho que é um momento também bom para as pessoas, né, para os nossos colegas virem também para essa área, para poder também crescer ainda mais o contingente de pessoas ali atuando junto, fazer as pessoas também terem a consciência da importância desses profissionais ali junto com o condomínio. Tem muitas pessoas que às vezes a gente comenta assim, qual área você atua? Condominial tem gente que... Eu nem sabia que isso era uma assim? área, então Nem sim, é sabia que importante existia. também até para a classe também se fortalecer. Exatamente. Fala o nosso endereço importante. do Instagram, hein, João? O arroba Souza e Cita Advogados. Vocês acham a gente no Instagram, a gente sempre está publicando conteúdos lá, atualizados para vocês Hoje terem. mesmo saiu uma coisa de um síndico. Inclusive, sobre essa uma pauta que a gente estava falando sobre mais cedo, né? Que Vamos lá olhar. gestão de condomínio, que o síndico foi afastado judicialmente por má gestão, No né, estúdio em Goiânia. mesmo. Então, Eles é um caso bastante conseguiram interessante. provar, os condôminos conseguiram provar que estava havendo uso indevido de numerário do condomínio, né, fundo de reserva e tal. Então, o juiz deu uma ordem e afastou o síndico desse E, condomínio. inclusive, determinou a auditoria também nesse processo. Tem Além que da, ter, de, né? de Pra gente afastar, saber o tamanho do... exatamente. Né? E aí, Do colocou que realmente ele apropriou ali. como gestor momentâneo para poder gerir essa situação. Então, o nosso Instagram é o Souza e Cita Advogados, né? E tem também a nossa página na internet, que é o www.souzecitaadvogados.com.br. Então, as mesmas coisas que a gente publica lá no Instagram, a gente publica no nosso site, no LinkedIn. E toda semana a gente publica alguma coisa. Toda semana. Hoje mesmo, né, uma matéria aí que saiu, né, quentinha do forno aí, a gente já colocou lá, chamando a atenção a respeito dessa questão do síndico desonesto, né, que foi afastado mesmo. Porque, assim, dificilmente, né, pra gente fechar, dificilmente o juiz dá uma ordem para tirar o síndico. Então tem que ser indícios muito graves. Tem que estar muito bem fundamentado isso aí. Exatamente. Mas é isso então, gente. Muito obrigada por vocês compartilharem esse conhecimento, a vivência conosco aqui. Até para despertar, né, nos nossos colegas essa questão de vir para a área condominial. Sim. Mas preparem-se para não ter nada monótono. Realmente. A última coisa que vai ter. E é realmente agitada, enfim. As assembleias às vezes se estendem muito à noite, sim, mas é muito gostoso também, é muito prazeroso. Sim. Então, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais também. Lembrando que o nosso podcast vai todas as quartas-feiras ao meio-dia pelo YouTube e Spotify. Até mais!